want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Olá, meus amados irmãos, estamos aqui reunidos para que possamos cantar junto, entoar louvores junto com a amada igreja. Satisfação de estar de novo aqui na nossa igreja e podemos entoar louvores ao nosso Deus. Como Salomão falou que há tempo para tudo em Eclesiastes, onde ele fala que há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. E o salmista fala que em todo tempo eu louvarei o Senhor. Então, nesse tempo que estamos passando,
pastor da Igreja Batista do Tarumã, eu me sinto muito honrado de ter uma equipe fantástica de colaboradores. A nossa diretora, juntamente com a sua equipe de professores da Escola Bíblica Dominical, que acabam extrapolando as fronteiras da nossa igreja, no caso do templo, e chegamos até os bairros próximos, onde temos ali um trabalho na comunidade Pontal da Cachoeira, e os nossos professores não têm medido esforços de levar o ensino da palavra de Deus com excelente qualidade. Queremos agradecer a Deus pela vida de você, professor e professora, que, alcançando da criança ao adulto, tem transmitido com fidelidade a palavra de Deus. Neste dia, a qual comemoramos o Dia da Escola Bíblica Dominical, queremos parabenizar a toda esta equipe fantástica que tem sido responsável para mantermos uma escola de qualidade. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Continuemos assim, igreja. E neste período de isolamento social, nós podemos continuar fazendo este trabalho. É tranquilo ser feito pelas redes sociais. E com isto, é muito importante que os professores utilizem os recursos que temos da tecnologia para continuar. E os pais nos ajudem mantendo a escola na sua casa. Na sua casa pode ter uma classe também. Tá bom? Vamos fazer isso então, gente? Parabéns a todos os nossos professores e aos nossos alunos, que são também pessoas importantíssimas para este processo. Parabéns! Poderíamos deixar também de ouvir a palavra da nossa diretora da Escola Bíblica Dominical, irmã Luciana Brandão. Ela tem uma palavra aí de encorajamento e incentivo para a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Vamos então ouvi-la. Olá, igreja. Bom dia, graça e paz. Marla e eu estamos aqui para falar um pouquinho sobre a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Hoje, o 4º domingo do mês de abril, é o dia que nós, batistas, comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é um departamento da igreja responsável pela educação cristã, com ênfase no ensino da palavra de Deus. É o maior instrumento de informação e aperfeiçoamento do caráter cristão. Ela é a maior escola do mundo e, por isso, ela é insubstituível na vida do cristão. Nós, aqui no Brasil, temos a liberdade de nos reunirmos aos domingos para o estudo e ensino da palavra de Deus. Existem cristãos que não têm essa mesma liberdade que nós. Por isso, nós louvamos a Deus no dia de hoje por essa liberdade. E quero sugerir a vocês que lembrem suas orações daqueles que não podem se reunir como Escola Bíblica Dominical para o ensino e conhecimento da palavra. E também peço que vocês lembrem suas orações dos nossos líderes, dos nossos professores, dos nossos alunos e colaboradores, que são aqueles responsáveis pela permanência da EBD e para que ela fique disponível para todos. Não abra mão da EBD. Olá, irmãos. Não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para exortá-los ao estudo da palavra. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, mas isso não é motivo para nós relaxarmos no estudo da palavra. Portanto, eu quero exortá-los a se manter firme com os seus familiares no estudo da palavra e que em breve espero revê-los no nosso templo aos domingos para cultivarmos aquela nossa comunhão no estudo da palavra que tanto me faz falta. Um bom domingo a todos, um abraço fraternal a todos. A Bíblia não é um conto de fadas e nem as suas histórias são desconexas. Antes mesmo de Adão pecar, Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Desde Abraão, o pai da fé, passando por Isaque e o seu sacrifício não consumado, por Jacó, que lutou com um anjo, e por José, que sonhou os sonhos de Deus, até Moisés, que libertou o povo do cativeiro do Egito e assim se formou a nação de Israel. Deus já tinha um plano.
E tantos outros heróis da fé se passaram: Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos. E a salvação foi anunciada por Isaías, e ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a salvação então veio através de Jesus, e ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele também disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. O próprio Deus disse: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Paulo disse: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus ainda disse: amai o próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os puros de coração, os que choram, porque eles serão consolados. Se você quer entender o plano de salvação, se você quer ser um ceifeiro e cumprir o ide do Senhor, se quer aprender a amar o próximo como a si mesmo, se quer ser um bem-aventurado, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. A escola bíblica dominical é um ótimo caminho para isso. Escola bíblica dominical, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amados irmãos, este domingo é um domingo muito especial, porque é neste domingo que nós costumamos comemorar o dia da Escola Bíblica Dominical. E é em relação a isto que nós convidamos a professora Conceição, professora das crianças e também aluna da Escola Bíblica Dominical. Ela tem uma palavra para a igreja sobre este dia tão importante. Vamos ouvir então, irmã Conceição. Senhor, glória a Deus por mais um dia. Tudo bem, meus irmãos? Eu quero deixar um versículo da Santa Palavra de Deus para os irmãos. Esse versículo, eu gosto muito dele. E ele fala muito ao meu coração, porque esse versículo ele se encontra no Salmo 122, é o versículo 1 que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E verdadeiramente, meus irmãos, eu sinto uma alegria muito grande de ir à casa de Deus, cantar louvores, estudar a Santa Palavra de Deus. Eu gosto muito, eu tenho um prazer muito grande de fazer isso. E agora que a igreja não está tendo as suas atividades de culto, eu queria te convidar para você refletir um pouquinho. Eu queria te perguntar se você sentiu falta de acordar domingo de manhã e ir para a escola bíblica dominical. Se você até sentiu um grande aperto no seu coração porque você não podia ir se reunir como igreja para estudar a Santa Palavra de Deus, para adorar o nosso Deus. Porque se você não sentiu falta dos cultos, se você não sentiu falta da escola bíblica dominical, eu quero pedir para você, para que você ore a Deus, para Deus colocar esse amor no seu coração. E principalmente que Deus coloque o desejo no seu coração de participar da escola bíblica dominical. Sabe, meus irmãos, eu não sei se vocês lembram,
que várias vezes no púlpito o pastor dizia assim: meus irmãos, não faltem à escola bíblica dominical, venham, participem, tragam seus filhos, venham, as famílias não deixem de participar. Por que o nosso pastor enfatizava nesse convite? Porque ele é pastor de ovelhas e ele quer ver as suas ovelhas bem alimentadas. E como é que as ovelhas do Senhor se alimentam? Com a santa palavra de Deus. Olha a importância do estudo da santa palavra de Deus. E você vai adquirir conhecimento se você vir para a escola bíblica dominical. E aí, quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver passando pelo vale, quando você estiver passando pelo deserto, você vai estar firme com Deus, porque você tem o conhecimento da santa palavra de Deus. Quando a sua família estiver passando por crise, você não vai se abalar, porque você está firmado com Deus, porque você tem o conhecimento, porque você levanta domingo de manhã, porque você vai para a igreja cultuar a Deus, você vai estudar a santa palavra de Deus, você tem conhecimento da palavra, então nada vai te abalar. Olha só, eu quero te convidar. A igreja está voltando às suas atividades em nome de Jesus brevemente. Eu já quero te convidar para você não perder de participar da escola bíblica dominical. E outra coisa, você que tem criança, incentive o seu filho a participar da escola bíblica dominical. Como é importante para as crianças, como é importante a gente ensinar para os nossos filhos os valores de Deus, ensinar para os nossos filhos o temor do nosso, que eles devem temer a Deus. Mas eles só vão aprender isso se você levar eles para a escola bíblica dominical e se você também se interessar em aprender para passar para os seus filhos. E olha só, como vai ser maravilhoso você ver as suas crianças crescendo no conhecimento da santa palavra de Deus, envolvidos nos trabalhos de Deus. Sabe, meus irmãos, é a maior riqueza que nós, pais, podemos deixar para os nossos filhos. É o conhecimento da santa palavra de Deus. Então, não deixe de participar da escola bíblica dominical. Sabe por quê? Porque lá você vai se fortalecer e vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. Bom dia, Igreja do Senhor. Que o seu dia seja cheio de paz, mas principalmente cheio de vontade de aprender muito mais desse Deus maravilhoso. Bom dia a todos. Eu não tenho que andar
ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Mas, irmãos, a nossa lista de intercessão, ela continua crescendo, porque nós temos um Deus muito grande que pode nos atender e responder dentro da sua soberana vontade. E eu peço que continuemos orando pela lista que vamos ver a seguir. É muito importante esse momento que a igreja tem, o momento de orar, o momento de interceder. Vamos estar orando, igreja, pelos pedidos alistados que deixamos agora neste momento de culto online. Amados irmãos, mais um dia pela manhã na sua casa com o culto online da Igreja Batista no Tarumã. E nos alegramos muito com este dia, porque é o dia que a nossa igreja ela comemora o dia da Escola Bíblica Dominical. Não seria diferente dos outros domingos, que quando a igreja está funcionando no seu templo, nós iríamos abordar essa temática. E eu gostaria de pensar na Escola Bíblica Dominical nesta manhã, que é a maior escola do mundo.
E eu diria que ela tem sido a principal responsável pela formação ministerial de obreiros, de irmãos que estão congregando e frequentando a nossa igreja. Muitos irmãos têm se destacado em áreas específicas e tudo com base nos ensinamentos que têm adquirido através das aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de pensar alguns pontos que eu considero importantíssimo em relação da relevância desta escola, porque esta escola, amados, ela vai desenvolver em nós o amor que devemos ter a Jesus. Quando nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, a palavra de Deus, ela diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E nós temos, amados, que aprender a amar a Jesus. Cada coisa tem o seu ponto de origem. E a palavra de Deus, ela não é diferente. Aonde nós vamos aprender a amar a Deus? Na sua palavra. Nós tomamos posse dos mandamentos e ensinos de Deus na Bíblia Sagrada através de onde? Nos cultos de doutrina na Escola Bíblica Dominical. É lá que nós vamos aprender mais sobre esta questão. E a palavra de Deus, ela é tão preciosa que Jesus, ele nos recomendou que guardássemos para que não viéssemos a perdê-la, para que não fosse roubada, contaminada ou deteriorada. Então vejam o papel que a Escola Bíblica Dominical tem nas nossas vidas. Nós podemos expressar o nosso amor por Jesus de várias maneiras, através de cânticos, através de poemas, através da nossa conduta. Mas se eu não procurar, igreja, conhecer, possuir e praticar os seus mandamentos, eu estarei, por certo, propenso a entrar pelo vergonhoso caminho da displicência, da hipocrisia, do relaxamento. Mas a Escola Bíblica Dominical, ela nos leva a um posicionamento de alinhamento, de buscar nos mandamentos do Senhor, e ali nós aprendemos a amar. Às vezes, nós precisamos rever os nossos valores para sabermos se o que procuramos fazer para Jesus é a forma correta de demonstrar o nosso amor para com Ele. Então isso é muito importante. Nós devemos amar o nosso próximo respeitando-o. E isso é importante porque amar as almas perdidas, evangelizando-as, amar a obra de Deus, trabalhando nela, são expressões de amor. E nós vamos aprender isto aonde? Estudando os mandamentos do Senhor. E aonde nós estudamos? Na Escola Bíblica Dominical. Mas, acima de tudo, igreja, é importante que nós devemos observar estes estatutos. Acima de tudo, devemos amar a Jesus, conhecendo e guardando os seus mandamentos. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, diz o Senhor. Outro ponto que eu gostaria de pensar também com os irmãos, ele encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 29. E nós vamos observar que neste texto aqui, nesta ocasião, um grupo de religiosos, o grupo dos saduceus, eles ali estavam dizendo que não devia haver ressurreição.
A ressurreição era algo questionável. Então eles perguntavam a Jesus a respeito de uma mulher que teve vários maridos nesta vida. E qual seria o seu marido na vida futura? Amados, a palavra de Deus diz assim, em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele repreende aqueles homens, não somente por não conhecerem as Escrituras, mas também por não conhecerem o poder de Deus. Eu acredito que por não conhecer as Escrituras, nem conhecer os poderes que Deus tem, é que nós temos observado, irmãos, um desvio, muitas das vezes, de doutrina, criando heresias, trabalhando no achismo. E a Escola Bíblica Dominical vai nos levar de volta a este caminho. Por isso é muito importante estudar, e quanto mais nós estudamos a Bíblia e nos tornamos submissos à revelação do Espírito Santo de Deus, isto vai aumentar em nós a cada dia a prova de que Ele é poderoso, Ele é perfeito, Ele é amoroso, é fiel e misericordioso. Nós aprendemos muito com a palavra de Deus, e a Bíblia, ela está para nos esclarecer, e a Escola Bíblica Dominical vai te levar a isso. Ela também, queridos, vai ajudar-nos a purificar o nosso coração, termos corações limpos. O Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 3, é o Evangelho, não a carta. Quando nós lemos o que João nos deixa, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra, ela tem um poder purificador. O Salmo 40, ele retrata claramente o nosso estado pecaminoso, o nosso estado antes de sermos perdoados. O Salmo 40 nos fala da lama que a mão poderosa do Senhor nos tirou. E amados, coerente que passemos por um processo de limpeza, de purificação, para que nos aproximemos de Deus e lhe sejamos úteis em nossa vida. E este processo de purificação, ele se dará a partir do momento que nós mergulharmos na palavra de Deus, conhecendo, estudando. E a Escola Bíblica Dominical vai te dar ferramentas para tal. O Senhor Jesus, ele nos fala a respeito da videira, e ele é o tronco, e nós somos o quê? Ramos. E os ramos que produzem frutos, amados, eles precisam serem limpos para que possamos dar bons frutos. E este processo de poda, de limpeza, de purificação, por certo, só vai encontrar na Escola Bíblica Dominical, com aulas bem preparadas, com professores bem motivados, com alunos interessados, ali tendo uma noite maravilhosa e prontos para ouvir os ensinamentos. Estes são alguns dos ensinamentos que nós podemos tirar. Podemos também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 29, quando a palavra de Deus claramente diz que nós temos que aprender de Jesus. Ele diz assim: aprendei de mim. Queridos, como é que nós podemos aprender de Jesus? Eu que tive a oportunidade de passar pelos todo o ensino fundamental, ensino médio, cursei mais de uma faculdade, fui fazer um curso de pós-graduação, tenho acompanhado irmãos da nossa igreja que fizeram mestrado, doutorado, estou acompanhando irmãos que estão tentando um pós-doutorado, e a gente observa que há uma necessidade de nós buscarmos o conhecimento, e na palavra de Deus não é diferente.
O capítulo 11 de Mateus nos mostra que Jesus nos faz aqui uma série de chamadas. E podemos dizer que entre essas chamadas é que nós devemos aprender dele. Amados, temos conceitos e pensamentos corretos a respeito da pessoa e obra de Jesus. E isto, queridos, ela vai nos ajudar em muito a proteger-nos das heresias que são proliferadas neste mundo mau, que tem tentado desviar-nos da verdade. Nós precisamos aprender acerca de Jesus de várias maneiras, mas eu diria, a principal delas é através da Bíblia Sagrada. E é a Bíblia Sagrada que vai te ensinar a buscar o aprofundamento e o aprimoramento do teu conhecimento. Temos muito mais. Quando eu leio lá no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, que é um versículo muito conhecido, eu acredito que todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical conhecem, que a palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, um dos atributos morais de Deus é qual? É a santidade. Deus é santo. E ela é para nós uma exigência, porque o propósito de Deus é que os seus filhos andem em santidade. E isto é muito importante. Esta santificação, amados, ela não começa em nós mesmos. E também ela não é produzida pelo alto esforço. Este processo de santificação, ele tem sua razão e fundamento na palavra de Deus. O próprio Deus, através do poder da sua palavra, ele vai produzir em nós uma vida de santidade, vai produzir em nós santidade. Amados, e aí é que a gente tem que buscar. A graça de Deus, ela produz em nós a santidade que agrada a Deus. Você quer ter um coração grato a Deus? Busca Deus. Não devemos, amados, incorrer no erro de acharmos que Deus irá aceitar os nossos padrões morais de comportamento como modelo de santidade que Ele exige. Não. Deus está acima de tudo isto. Por mais rigorosos que possamos achar que estamos sendo para com Deus, o conceito moral de Deus, ele estará, amados, muito além dos nossos padrões, muito além. Por outro lado, não devemos achar impossível viver a santidade que Jesus nos exige. Pelo contrário, Jesus, ele nunca exigiu do homem aquilo que nós não pudéssemos realizar, aquilo que nós não pudéssemos alcançar. E se Jesus, ele nos diz, sede santos, é porque é perfeitamente possível sermos santos como Jesus nos manda. E isso nós conseguimos através da obediência à palavra de Deus. E nós iremos aprimorar isto buscando a palavra de Deus diariamente. E é na Escola Bíblica Dominical que você vai tirar as tuas dúvidas, ali você vai poder discutir sobre a palavra de Deus, aprendendo e questionando. E aí eu concluo, amados, dizendo assim: seja um amigo de Jesus. A Escola Bíblica Dominical vai te ensinar isso aí. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 14, a palavra de Deus diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que o Senhor manda você fazer? Ser santo, ser consagrado. Eu diria que um dos maiores privilégios do reino dos céus é sermos chamados amigos de Jesus. O amigo, amados, é mais do que servo. Porque, como disse o nosso Senhor Jesus, o servo, ele não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Mas Jesus, ele tem nos revelado os segredos que ele ouviu do Pai.
mas para ser amigo de Jesus, é preciso você cumprir algumas exigências. E uma delas é fazer o que Jesus manda. Para isso, novamente, nós precisamos buscar na palavra de Deus a vontade de Jesus. Muitos ouvem a palavra de Deus, e eu diria, até com muita reverência e receptividade, mas, infelizmente, não tem colocado em prática a palavra de Deus. Nós precisamos praticá-la. E você tem essa oportunidade de fazer isto ali, quando a igreja está reunida no santuário, e ali você tem momentos maravilhosos com o seu professor. Esta é a palavra, esta mensagem que eu quero deixar para a nossa amada igreja neste domingo pela manhã, domingo do dia 26 de abril. Um domingo de alegria, porque comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. Vamos então celebrar, vamos então cantar com o Ministério de Louvor da nossa igreja, o grupo de louvor da nossa igreja, um belíssimo cântico de adoração a Deus. Bom, irmãos, nós vamos cantar agora a música Ó Quão Lindo Esse Nome É, uma música que exalta os atributos de Deus, fala o quanto Ele é lindo, o quão maravilhoso Ele é, o quão Ele se despiu da sua glória e veio até nós para nos resgatar. Em meio a esse caos, a essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, que nós possamos lembrar que Ele é maravilhoso e que Ele está no controle de tudo. Holy Spirit.
Amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um mês de abril. E vocês sabem dos compromissos que esta igreja tem com os nossos colaboradores. Continuamos ainda com o templo fechado em meio ao isolamento social decretado pelas autoridades. E cumprimos as determinações das nossas autoridades. E é muito importante que cada irmão continue devolvendo o seu dízimo, entregando as suas ofertas. E nós temos 2 canais que poderão ser usados. Um, por transferência bancária, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, irmão Silas. E ele tem 2 contas disponíveis, uma na Caixa Econômica e a outra no Bradesco. Ou você pode marcar para pegarmos em espécie o valor que você tem. Então é muito fácil, nós pedimos que os amados irmãos continuem sendo fiéis para podermos cumprir com os nossos compromissos. Aguardamos então que cada um possa nos abençoar através das orações e também das contribuições.